Aula 1. Livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Apocalipse, nós temos aqui uma divisão rápida. Cristo glorificado, a primeira parte, corresponde basicamente ao capítulo 1. A visão de como Cristo está hoje, não mais aquela visão de um Cristo sofredor, de um Cristo que bebia água, de um Cristo que era totalmente limitado às condições naturais do ser humano. Agora, um Cristo glorificado. E a segunda parte, nós temos as cartas, As cartas apocalípticas, desde a carta a Éfeso até a carta de Jesus a Laodiceia, que corresponde aos capítulos 2 e 3. E por último temos as visões futurísticas, que corresponde desde o capítulo 4 até ao capítulo 22, que se finda com a nova Jerusalém, a Jerusalém eterna, final de moradia de todos aqueles que amam a Jesus Cristo e obedecem à sua palavra. Glória a Deus. Título e assunto: uma revelação de Jesus, coisas que brevemente devem acontecer, o arrebatamento da igreja, o livro selado, os 7 selos, as trombetas, as taças, o milênio, o juízo final e a eternidade, com Deus e sem Deus. Esse é o resumo, basicamente, do Apocalipse. E o título, o assunto geral do Apocalipse é a revelação de Jesus. Nós temos 3 testemunhos no Apocalipse. O testemunho da palavra de Deus, João testificou da palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui podemos entender como o Velho Testamento, Palavra de Deus. Do testemunho de Jesus Cristo, ninguém melhor que João, cognominado de o discípulo mais amado, o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele viu. Portanto, ele seria uma testemunha devidamente idôneo para trazer a mensagem apocalíptica para nós, para o mundo, E também temos as 3 bem-aventuranças, Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam. Ok? Não só, pastor, mas eu não sei ler. Bem-aventurados os que ouvem. Ok? A palavra bem-aventurança, bem-aventurado, significa a grande felicidade. Glória a Deus. Muitos e diferentes esquemas têm sido apresentados para o arranjo ou a classificação dos 22 capítulos do Apocalipse. Portanto, Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versículos. O esquema aqui apresentado é aquele que, segundo estudiosos no assunto, mais claro é para o nosso entendimento. Claro, nós respeitamos quem possui uma interpretação diferente do livro. Daremos aqui a nossa interpretação, que segundo nós entendemos ser a perfeita palavra de Deus, embora respeitamos os nossos outros irmãos que têm uma interpretação diferenciada. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Então veja, muito interessante entender que todo o livro do Apocalipse consiste em uma revelação de Jesus. Ok? Que Deus deu e através do seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok? O livro do Apocalipse torna claro que não se ocupa do arrebatamento da igreja,
Portanto, tem muitas outras coisas fora da questão do arrebatamento da igreja. Ok? Não é somente disso. E sim, da aparição pessoal, olha que interessante, pessoal de Jesus em glória a este mundo. E isso terá lugar após o arrebatamento da igreja, ou seja, 7 anos depois. Ok? Sempre quando a Bíblia fala da volta de Cristo, ela fala de uma só, né? Por quê? Porque nós vemos na palavra de Deus que quando Jesus vier para o arrebatamento, ele não virá para o arrebatamento, ele vai ficar lá nas nuvens, então ele não vai vir. Por isso que a Bíblia não fala de uma vinda. Ele ficará nas nuvens e ali convocará os santos para si. Ok? Bem-aventurado, né? Nós temos no Apocalipse as 7 bem-aventuranças em todo o livro. Como já dissemos, a palavra bem-aventurado significa a grande felicidade, né? Feliz, muito feliz, felicíssimo. Bem-aventurados aqueles que leem, como já dissemos, né? Os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas nela escritas. Portanto, bem-aventurado, né? A palavra de Deus, irmãos, não tem comentário. Não, ela está além do nosso entendimento. É maravilhosa, gloriosa, grandiosa. E eu costumo dizer, você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer mais a Deus? Leia mais a Bíblia. Você quer conhecer muito mais a Deus? Leia muito mais a Bíblia. Portanto, leia a Bíblia para ser sábio. Pratique a Bíblia para ser santo. Guarde a Bíblia. Creia na Bíblia para ser salvo. Glória a Deus. Bem-aventurados os mortos, e desde agora morrem no Senhor. Os mortos, né? Claro, a morte, ela vai ser aniquilada, é verdade. Mas a morte também é um passaporte para o céu, não é? Então quem morre com Jesus, com Deus, é um bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque não desce às catacumbas do inferno. Antes, é levado por Deus ao terceiro céu, o chamado paraíso, que fica junto do eterno Deus na sua glória. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, né? Isso fala de santidade na presença de Deus. Sempre que eu leio o livro de Gênesis, e que eu chego ali nos capítulos 5 e 6, eu fico boquiaberto em saber o quanto Deus é maravilhoso e é misericordioso por chamar para si pelo menos um homem que andou com Deus durante 300 anos, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou, né? Não somente Enoque andou com Deus, pelo menos em Gênesis, mas também Noé. Noé andou com Deus. Glória a Deus. Então isso fala de uma intimidade na presença do Senhor, né? Profunda intimidade na presença de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Nos faz recordar no texto de Mateus, capítulo 8, versículo 11, quando Jesus diz que muitos virão do Oriente, a nação de Israel, e do Ocidente, a igreja, e assentar-se-ão à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Que maravilha, irmão, será aquele grande encontro, o encontro de Jesus com a sua amada e gloriosa igreja,
a igreja do arrebatamento. Glória a Deus nas maiores alturas. Então, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro são bem-aventurados. Glória a Deus. Bem-aventurado e santo. Olha só, não somente bem-aventurado, mas bem-aventurado e santo. A palavra santo significa aquele que é separado do pecado e consagrado para Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Né? Por que na primeira ressurreição? Porque a ressurreição, na verdade, irmãos, é uma fase, né? É uma fase. A palavra ressurreição traz a ideia de aquele que volta a viver para nunca mais morrer. Se esta é uma realidade, então Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Ou seja, para nunca mais morrer. Depois de Jesus, será a igreja, por ocasião do arrebatamento. Todos os santos que morreram, desde Abel até ao último presente na ressurreição, ao último no arrebatamento, eles farão parte da primeira ressurreição. Né? A ressurreição para o gozo, para a glória, para o descanso e para a graça eterna. Glória a Deus. Por isso que diz, bem-aventurado e santo. Bem-aventurado aquele que guarda, olha que bonito, irmãos, as palavras da profecia deste livro. Guarda. Né? A Bíblia diz, guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, que Deus derrame sobre cada um dos amigos e dos irmãos que ouvem e assistem esta aula ricas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Deus. Que Deus te guarde, que você não somente ouça simplesmente a palavra de Deus, mas que você ouça, guarde e pratique para a glória do nome maravilhoso de Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Né? Isso aqui é em termos espirituais, né? Vestimenta fala de santidade na presença de Deus. Lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, bem-aventurados aqueles que estão salvos na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E o versículo 4, como se diz, graça e paz seja convosco. Primeiro, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. E no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então veja, tríplice, a trindade ali está sendo apresentada. Os que guardam, né? Aquele que vem, né? Da parte daquele que era, que é e que há de vir, que à primeira instância pensa-se que é Cristo, mas não é. É uma forma de dizer do próprio Pai. Sim, porque Cristo virá na glória do Pai e dos anjos. Se Cristo virá na glória do Pai, logo, indiretamente o Pai também estará vindo. Então veja, da parte daquele que era, que é e que há de vir, seria o Pai, da dos 7 Espíritos de Deus, que seria o próprio Espírito Santo. Tá? Você pode muito bem entender quando você lê Isaías 11, versículo 2. Aí você vai perceber que esses 7 Espíritos é uma forma de dizer o Espírito Santo na sua plenitude de ações. E no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Aí sim é Cristo. A fiel testemunha e assim por diante. Portanto, os versículos 4 e 5 é uma forma de mostrar
a evidência da Trindade. Significa o Espírito Santo, no caso os 7 Espíritos, na sua plenitude de operações e mistérios, né? Isaías 11:2 fala sobre isso, né? Repousará sobre ele quem? Cristo, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e assim por diante. São 7 Espíritos, que é o próprio Espírito Santo. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Olha que interessante. Para o arrebatamento da igreja, Cristo virá entre nuvens. Ou seja, nenhum olho vai ver, né? Ele vai ficar lá em cima e de lá chamará a igreja do Senhor. Mas aqui nesse texto, versículo 7, ele vem com as nuvens. Isso vai acontecer 7 anos depois da grande tribulação. Ok? O que eu acho interessante, irmãos, é que se este versículo fosse pronunciado, fosse lido, imagine esse versículo sendo lido por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu no século XVI, do ano de Nosso Senhor. Então veja, no século XVI. Então ia ficar muito difícil para entender. Era muito difícil para entender. Todo olho verá? Como todo olho verá? Se Jesus vai vir, segundo a escatologia, ele vai vir e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, geograficamente, é a nação de Israel. E como entender todo olho vai ver? Hoje, no século XXI, onde nós estamos, fica fácil de entender. Por quê, pastor? Porque todo olho vai ver. Sim, nós temos a internet, temos o celular, temos a televisão, temos o satélite. Portanto, de alguma forma, através dos televisores, internet, todo o olho vai ver. Como fica fácil de entender, né? A aparição do Senhor às nações da terra será precedida, ou seja, precedida do sinal do seu sinal. Esse sinal deve ser uma manifestação sobrenatural e de infinita magnitude da sua glória, abrangendo toda a terra. Glória a Deus, né? Haverá um grande sinal no céu, trovões, trovoadas, um grande sinal manifestando o aparecimento do Todo-Poderoso. Glória a Deus e santo é o seu nome. Esta vinda será após os 7 anos da grande tribulação. Exatamente no final da guerra do Armagedon. O que é Armagedon, pastor? É um vale de 100 quilômetros. Aqui, ele também é chamado de Meguido, Vale do Meguido. Neste vale, o rei Saul morreu, cravado pela sua própria espada. Ele se suicidou. Neste vale, Gideão venceu os midianitas com 300 homens. E olha que eram mais de 120 mil midianitas. E ele venceu. Gideão venceu, pelo poder de Deus, com apenas 300 homens. Foi neste vale. Neste vale, irmãos, o rei Josafá venceu, louvando a majestade santa. Portanto, neste vale se dará, podemos dizer, a terceira guerra mundial. Quando ele virá para aniquilar o poder do anticristo, prender Satã, julgar as nações e estabelecer o seu reino do milênio aqui na terra. Glória a Deus nas maiores alturas. Versículo 10, eu fui arrebatado em espírito. Né? Cuidado com a palavra arrebatamento, né? Arrebatado em espírito, né? Existem alguns arrebatamentos na Bíblia. A Bíblia fala de arrebatamento de corpos, né? Por exemplo, Atos capítulo 8, quando Filipe foi arrebatado e se encontrou em Azoto e ali pregava a palavra de Deus. Esse arrebatamento era de corpo mesmo. Corpo, alma e espírito, de tudo. Né? A Bíblia também fala de arrebatamento de sentidos.
Atos capítulo 10. Aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele foi arrebatado em sentidos e ali Deus mostrou uma espécie de lençol, de 4 pontas, e ali em cima vários animais ali. Deus queria mostrar para ele a seguinte revelação: Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, arrebatamento de sentidos. A Bíblia também fala de arrebatamento de espírito, que é este caso aqui, Arrebatamento de espírito, onde o corpo e a alma ficam e o espírito é levado para, então, ver visões de Deus. O contexto do livro todo deixa claro que João, pelo poder do Espírito Santo, foi arrebatado a outras regiões terrenas e extraterrenas, onde lhe foram reveladas profundas realidades espirituais, bem como eventos futuros. Ok? Então João, ele foi arrebatado no Espírito. Assim como Ezequiel, assim como também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. Nós entendemos que aquele homem seria ele próprio. Assim, ele recebeu revelações divinas, que não seria possível receber estando em circunstâncias comuns da vida diária. Versículo 12, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro, 7, podemos dizer, na numerologia bíblica, é o número de Deus, o número da perfeição. Castiçais fala da igreja, e de ouro fala da glória de Deus sobre a igreja do Senhor. O versículo 20 explica que estes castiçais representam as 7 igrejas de que trata o capítulo 2. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Portanto, carta de Jesus Cristo às 7 igrejas, que nós entendemos que corresponde às 7 fases históricas da igreja de Cristo aqui na Terra, estendendo-se até a última fase, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, glória a Deus, e infelizmente a igreja do arrebatamento. Castiçais são feitos para alumiar ou iluminar. Esta visão nos mostra que o mundo todo está em trevas. E só existe alguns castiçais por aí afora. Glória a Deus. Isso nos lembra Mateus capítulo 5, versículo 16. Disse Jesus: e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Portanto, você tem luz. Você é luz e você tem luz. E eu costumo dizer que o mundo está em trevas e ele não consegue enxergar a luz de Deus. E ele procura enxergar a luz de Deus através de mim e através de você, que serve a Deus em espírito e em verdade. Adora ao Senhor, como disse Jesus, a samaritana. Dias virão em que nem nestes montes, nem em Jerusalém, vocês poderão adorar a Deus. Mas os adoradores verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus nas maiores alturas. A igreja foi constituída para ser a luz do mundo. Amém. Os castiçais eram de ouro, o que indica a origem e relacionamento com o céu. A glória de Deus. Versículo 13. Um semelhante, olha que interessante, ao Filho do Homem. Semelhante. Eu acho interessante esse texto porque quem está dizendo aqui é João. E João era um dos discípulos mais amados, o discípulo mais achegado. João andou com Jesus 3 anos.
esteve sempre com o Senhor. E aqui ele diz semelhante, né? Por quê? Porque o Cristo que ele viu antes era um Cristo humano, humanizado, fraco, fragilizado, e no seu último estágio, um Cristo todo ensanguentado pelo sacrifício e pelo sofrimento. E agora ele vê um Cristo glorioso, vestes brancas, cheio de glória, cabelos brancos, enfim. Por isso que diz, semelhante ao Filho do Homem. Parece com ele, hein? Assim Jesus ascendeu ao céu, sendo visto deste modo por seus discípulos, né? Veja que interessante. Suas vestes maravilhosas, brancas, gloriosas, cinto de ouro pelos peitos, né? O nosso cinto é na cintura e é de couro. Na cintura para não cair as calças. Jesus é o cinto, seu cinto é no peito. Por que de ouro, pastor? Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Cabeça e cabelos brancos fala de eternidade, né? Cristo é eterno. Seus dias não terão fim. Glória a Deus. Olhos como chamas de fogo significa poder de penetração no juízo. Também fala da onisciência de Deus. Cristo tudo enxerga, logo tudo sabe. Pés semelhante a latão que reluz, fala de seu trabalho missionário aqui na terra. Aí diz Isaías, ele verá o trabalho, o resultado de suas obras e ficará satisfeito. Glória a Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Voz de muitas águas. Quem conhece uma cachoeira? Que gostoso aquela voz da cachoeira, pois esta desce ao coração. A voz de Jesus é desta forma. Estava segurando em sua mão direita 7 estrelas, e estrelas aqui são os 7 anjos, que nós entendemos os 7 pastores daquelas 7 igrejas. Muito interessante, porque esse texto traz a ideia de que os 7 pastores, que representam o ministério, eles estão na mão de Jesus, na mão direita. Logo, é Jesus quem guarda, é Jesus quem guia, é Jesus quem protege, é Jesus quem abençoa o ministério da igreja. Eles estão nas mãos do Senhor. Oremos, irmãos, para que Deus abençoe os pastores e missionários que trabalham em prol da salvação de almas. Glória a Deus. De sua boca saía uma aguda espada. A espada é a palavra de Deus. Seu rosto era como o sol. Fala de sua glória. A glória de Cristo resplandece. Glória a Deus. Tenho as chaves da morte e do inferno. Que bom que somente ele tem essas chaves. Chaves fala de autoridade, domínio, né? Ele tem essa chave, autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Em João, capítulo 16, está escrito, Jesus disse que dias virão em que qualquer que matar alguns de vós cuidará de fazer um serviço a Deus, né? Ou antes da crucificação de Cristo e ressurreição, os santos, quando morriam, desciam ao seio de Abraão, que era o paraíso na época. Quando Jesus morre e ressuscita, ele leva consigo todos os santos. No Velho Testamento, isso está implícito e escrito de forma a entender contextualmente em Efésios, e em Salmo 68, verso 18, que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, levou todos os santos que jaziam no seio de Abraão para o terceiro céu. Glória a Deus. E ele tem domínio sobre o inferno. É a prisão dos mortos ímpios durante o seu estado intermediário. Tem muitos pregadores por aí alegando, afirmando
que o inferno não existe, ou, se existe, não foi ainda inaugurado. Existe sim. Existe sim. Agora, o lago de fogo, sim, não foi ainda inaugurado. E está preparado para o diabo, a besta e o falso profeta, de acordo com Apocalipse capítulo 19, a besta e o falso profeta serão lançados vivos ao lago de fogo. De acordo com Apocalipse capítulo 20, já estamos terminando, irmãos, de acordo com Apocalipse capítulo 20, Satanás, ele será lançado no lago de fogo. E de acordo com o capítulo 20, os ímpios, pós o juízo final, serão lançados no lago de fogo. A morte também será lançada, o inferno também será lançado e também os demônios. Todos serão lançados no lago de fogo. Ok? E o capítulo 1 contém uma revelação rica, quase ofuscante do próprio Jesus Cristo. Versículos 4 a 8 apresentam 3 descrições básicas de Cristo. Parece que João descreve o Cristo que ele conhece, pois não há nenhuma indicação de que ele recebesse aqui algum tipo de revelação. Esse é o Cristo do passado, do presente e do futuro. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cristo no passado, a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. Era Cristo quem estava ali na sarça de Êxodo capítulo 3. Foi Cristo quem apareceu para Josué. Foi Cristo quem apareceu para a mãe de Sansão. Foi Cristo quem apareceu para Manoá, pai de Sansão. Foi Cristo que apareceu para Jacó, no val de Jaboque. Foi Cristo que apareceu no Velho Testamento. É por isso que em João 1,18 diz que Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Antes, o Cristo, o Filho, que está no seio do Pai, este o fez revelar. No presente, é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E no futuro, aquele que virá com as nuvens e todo olho o verá. Aqui, meus irmãos e meus amigos, terminamos a primeira aula do livro Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Shalom!